Convido os irmãos a nós abrir a palavra no livro de Ruth. Ruth 1:14 nos diz assim: Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar-me de ti. Vendo, porém, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 3, nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém? O objetivo nosso é olhar aqueles três aspectos que o Senhor trouxe aos nossos corações com muita propriedade, né? Que é o primeiro, o amor de Cristo em favor de mim. O amor de Cristo em favor de mim. E quando nós olhamos, quando nós compreendemos o amor de Cristo em mim, para mim, a gente começa a perceber, irmãos, como o Senhor é precioso para nós. Sabe como o Senhor se entregou por cada um de nós. Se nós olharmos toda a palavra do Senhor, irmãos, esse é o objetivo, sabe, do Senhor, mostrando o amor dele a um povo rebelde, a um povo que se desviou, a um povo que sempre fugiu da presença do Senhor, e o Senhor com a sua mão graciosa, estendida a esse povo e conquistando cada um de nós. Ele nos atraiu com cordas humanas, como nós vimos lá em Oséias, né? Com laços de amor, ele nos abraçou. Então, irmãos, como nós precisamos compreender o amor de Cristo para mim. É por isso que ele foi para aquela cruz. Porque quando nós compreendemos, irmãos, como nós somos amados por Deus, é que nós podemos compreender que entrega foi aquela, sabe? Que entrega para aquela na cruz, onde a gente percebe a palavra do Senhor que diz assim que Jesus ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, humana, para ir para aquela cruz por causa de mim e por causa de você. Então, cada um de nós precisamos compreender esse aspecto para que a nossa vida cristã possa ser uma vida saudável diante do Senhor. Nós precisamos ter o princípio, o amor de Cristo em meu favor. Porque senão, irmãos, nós não vamos viver uma vida adequada diante do Senhor. Sabe, nós não vamos poder compreender. Porque se nós nos reunimos simplesmente por se reunir, porque Cristo é bom, porque Cristo foi legal conosco, nós não vamos
nós vamos nos reunir como aqui em Timóteo fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônio. Por que isso? Porque não compreenderam o amor de Cristo em nosso benefício, sabe? Então, irmãos, esse primeiro princípio ele tem que ser muito claro para nós. Aquela cruz, a cruz e a nossa atração no corpo de Cristo precisa ser algo muito real para cada um de nós. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo, sabe? Então, quando nós compreendemos essa verdade, nós andamos nessa verdade. E aí nós não vamos dar ouvidos a espíritos enganadores. Aí a gente olha o verso 2, né, que fala assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, né? Então, há muitos que andam por aí, irmãos, deturbando a palavra de Deus. Mas o mais incrível é que muitos gostam de ouvir. Muitos estão ali porque aplaca o seu ego, massageia o seu ego. E a palavra de Deus nunca vai massagear o nosso ego. A palavra do Senhor vai colocar o nosso ego no lugar dele, na cruz. Olhem aí o verso 2 Timóteo, próximo livro aí, capítulo 4, verso 3. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não é isso que está acontecendo no nosso tempo, irmãos. Não é isso que as pessoas, se nós não, porque a Bíblia sempre fala assim, ó: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E se nós não compreendermos o amor de Cristo em meu favor, irmãos, eu não vou dar ouvidos à verdade. Sabe, porque aqui ele fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então vão se cercar de mestres, né, que falam aquilo que dá prazer a eles, né? Então há mestres que deturbam a palavra de Deus, porque há pessoas que não compreenderam o amor de Cristo em nosso benefício, então quer ouvir algo que massageie o ego. Como isso tem deturbado a palavra do Senhor e tem feito da palavra muitos têm feito da palavra do Senhor um comércio, irmãos. Mas por que isso? Porque há pessoas que assim querem, que não querem ter tempo com a palavra, não querem se debruçar na palavra, não querem ver o amor de Deus para com eles, e então eles vão atrás de homens que falam e eles estão seguindo. Então nós precisamos ser esse primeiro aspecto, irmãos, compreender o amor de Deus, o amor de Cristo para comigo. Porque aquela entrega que ele fez naquela cruz, irmãos, não foi algo fácil. Ele orou 3 vezes ao Pai no Getsemane, sabe? 3 vezes ele teve aos pés de Deus dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outra maneira, Senhor, não deixa eu ir para a cruz, né? Mas ele se volta e diz: todavia não faça a minha vontade, mas a sua vontade, né? Então, e aí ele foi por amor ao Pai e por amor a mim e a você. Por isso que quando a gente lê 2 Coríntios capítulo
4, 5, verso 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Se um morreu por todo, logo todos morreram. Então o amor dele nos atraiu, o amor dele nos agarra, sabe? Então, se nós prestar atenção, nós vamos poder então perceber e não ir atrás de homens, não ir atrás de fábulas, mas ir atrás da palavra de Deus, ser trabalhado pela palavra de Deus, ser útil no reunir da igreja. Nós vamos ver, porque nós somos uma nova criação em Cristo. Nós somos um novo homem. Onde Cristo é o cabeça, nós somos os membros desse corpo. E como membro, qual é a nossa atitude, irmãos? Qual é a nossa atitude em relação ao propósito que o Senhor tem para mim e para você, né? Então, compreendendo esse primeiro ponto aqui, irmão, penso que nós vamos avançar com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade diante do Senhor, e nós vamos poder entregar-nos totalmente a Ele. E o segundo aspecto, irmãos, se nós compreendermos o amor de Cristo para conosco, então nós vamos conhecer o direito que Deus tem sobre nós. Qual é o direito que Ele tem sobre cada um de nós, né? E aí começa a ficar muito mais fácil, porque Ele é o nosso dono e Ele tem direito sobre nós, e Ele, quando nos compra, então Ele nos dá encargos para nós exercer, né, no reunir da igreja, né? Então, que precioso isso, irmão. Então, esse é a alegria que nós temos hoje de compreender que nós somos dele e ele tem todo o direito sobre mim. É por isso que penso que Paulo compreendeu muito bem isso, quando ele fala aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Porque ele compreendeu o amor de Deus, o amor de Cristo para com ele, porque ele diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele compreendeu o direito, ele compreendeu o amor de Deus, ele compreendeu o amor de Deus para com ele. E aí ele compreendeu o direito que Jesus tinha sobre ele, porque ele diz: e o viver que eu vivo na carne, não vivo a mais para mim, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, que precioso, nesses dois versos, nesse único verso, a gente compreende na vida de Paulo, e Paulo viveu explicitamente nessa verdade: o amor de Deus para com ele e o direito de Cristo para com ele. E então, o terceiro aspecto, se nós compreendemos o primeiro, o amor de Cristo em nosso benefício, se nós compreendemos o direito que Cristo tem sobre nós, então nós vamos fazer uma entrega voluntária. Uma entrega voluntária. E essa entrega voluntária, irmãos, é o texto que nós lemos aqui de Ruth. Como isso precisa ser algo em nossas vidas, algo tão precioso, porque nós podemos ver, se nós retornar lá para Ruth, a gente vai ver uma conversa que, penso que esse livro de Ruth é muito precioso, irmãos, que Ruth, ela tipifica a igreja do Senhor. E Boaz aqui tipifica Cristo. Então nós podemos compreender algo muito precioso aqui, para saber quem era Ruth. Ruth era uma moabita. E os irmãos sabem da onde que se originou os moabitas? Que deu muito trabalho para Israel. Deu muito trabalho. Se os irmãos olharem lá em Gênesis 19, a partir do verso 30, os irmãos vão perceber
que lá fala que Ló saiu no capítulo no capítulo 19, Ló sai de Sodoma e Gomorra. E Ló leva suas 2 filhas com ele. Vão numa cidadezinha pequena, mas quando daí eles não ficaram na cidade, eles sobem para a montanha e ficam numa caverna. Então aquelas 2 filhas dele, com aquela mentalidade que tinha lá em Sodoma e Gomorra, elas falam assim: nosso pai já está velho e não há homens aqui para vir aqui para ficar conosco, e a descendência do nosso pai pode acabar. Então vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai e cada uma se deita com o nosso pai e vamos gerar filhos. A descendência do nosso pai não vai morrer. E a primeira, então, a mais velha, se deita com Ló à noite, e no outro dia também a outra se deita com Ló, e as 2 geram filhos de Ló. E a primeira, então, o filho que nasceu de Ló, e a filha é o pai dos Moabitas. Os irmãos olharam o capítulo 19 de Gênesis, os irmãos vão se deparar com essa mensagem. Então, os Moabitas surgiram ali. O pai dos Moabitas, Ló. Então, irmãos, quanto trabalho os Moabitas deram para o povo de Israel. Mas o que chama atenção aqui é que essa Moabita, essa mulher que casa com o filho de Noemi, né, que é retratado aqui no livro de Ruth. Então, os 2 filhos, eles saem, aquela família começa a ter fome naquela terra. Então, aquela família sai com o pai, a mãe e 2 filhos. Eles vão para a terra de Moabe. E lá os 2 filhos casam com as filhas de Moabe, com mulheres, as moabitas, que é Ruth e Orfa. Então o pai morre lá, os 2 filhos morrem e ficam Noemi e as duas noras. Então Noemi diz: eu vou voltar para minha terra. Então as 3 voltam, mas chega numa altura do caminho, Noemi diz assim: minhas filhas, voltem para a terra de vocês, voltem para a sua terra, para o seu povo e para os seus deuses. Então Orfa atende e volta, mas Ruth não. Ruth, ela tem um posicionamento porque ela compreendeu que o povo de Israel era um povo do Deus vivo. E ela disse: eu quero esse Deus para mim. Por isso que quando a gente lê aqui, no verso 15 de Ruth 1, diz assim: disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então olha o posicionamento, irmãos. Olha para ver uma entrega voluntária, uma entrega de amor. Disse assim, no verso 16: disse, porém, Ruth: não me inste para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Então veja só, irmãos, essa é uma entrega voluntária. Essa é uma entrega, sabe, irmãos, que agrada o coração do Senhor. Porque quando há uma entrega dessa natureza, porque houve uma compreensão de quem é Deus, quem é Cristo.
Sabe, irmãos, nós precisamos que realmente a palavra toque no nosso coração, para nós compreender, poxa, o que tem acontecido, como que o Senhor trabalhou no coração de Ruth. Se o Senhor trabalhou no coração de Ruth, Ele pode trabalhar no meu coração. Sabe, Ele pode mudar a minha perspectiva em relação às coisas desse mundo, para que eu faça uma entrega ao Senhor. Uma entrega dizendo assim, Senhor, a minha vida é tua. Onde nós possamos entregar pela manhã cedo, pela manhã cedo nós nos consagrarmos ao Senhor e passarmos o dia todo nessa consagração, com a nossa mente ao Senhor, sabe? E com a nossa vida depositada diante do trono da graça. Mas porque a palavra de Deus, a palavra que fala lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19, que lá diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, pela sua carne e pelo seu sangue, sabe? Então, a nossa vida não é de entrar no trono, diante do trono da graça e sair do trono da graça. Não. A nossa vida é lá. É no trono da graça. Porque se nós permanecermos no trono da graça, irmão, nós vamos receber toda a graça e toda a misericórdia. Então é ali que é a nossa morada. Sabe? Mas infelizmente nós nos consagramos ao Senhor de manhã, mas daqui a pouco eu tomo de volta. A minha vida não, eu tenho que dirigir esse negócio, porque esse negócio aqui é muito complicado. Mas nós não confiamos no Senhor. E aí nós tomamos posse, e aí nós damos sempre com a cara na parede. E voltamos aos pés do Senhor para que Ele conserte as nossas lambanças. E graciosamente Ele conserta. Ele continua mostrando o seu amor. Sabe, irmãos? Então, nós precisamos compreender que essa entrega voluntária é porque nós conseguimos compreender que nós não nos pertencemos mais. Quando há essa convicção, fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo, mas tudo começa pela cruz. Tá? Se nós compreendemos bem a cruz, nós nunca vamos sair da cruz. Nós vamos andar como crucificado para a glória do Senhor, né? Então a gente olha esse texto aqui e aí diz, mas pode ser, isso aconteceu lá atrás, no Velho Testamento. Vamos ver essa verdade no Novo Testamento. O que o Senhor fez por nós? Qual é a razão e o chamado dele para cada um de nós? Vamos lá para Efésios 2:11. Ele nos fala assim, irmãos: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se institulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Então, irmãos, nós éramos esses. Nós, aqueles que eram circuncidados, é o povo de Israel, eles é que tinham a promessa, né? E nós estávamos separados de Cristo. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Nós não tinha Deus para nos acudir, porque nós éramos os gentios. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Mas olha o verso 3. Mas, esse mas faz toda a diferença. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E nós precisamos compreender essa verdade, irmãos, porque nós estávamos separados. Nós éramos moabitas nesse mundo.
peregrinos, forasteiros, mas em Cristo, a obra da cruz que nos beneficiou, nos chamou a essa verdade, que agora nós temos esse privilégio, né, de buscarmos a mente do Senhor, porque o verso 14 ele fala assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Sabe? Então nós éramos aquele povo que não tínhamos esperança nenhuma, mas a palavra chegou a nós. O amor de Deus em Cristo Jesus chegou até nós, mostrando quem nós éramos, porque aqui mesmo em Efésios 1, capítulo 2, verso 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele nos deu vida e derrubou a separação que havia. Nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos toda a esperança. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Sabe, então isso aí faz toda a diferença para a nossa vida. Agora nós somos um novo homem em Cristo Jesus. E esse novo homem aqui não fala que eu sou um novo homem, fala do homem coletivo, fala da igreja do Senhor, onde Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros. E ele segue dizendo assim, no verso 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Esse longe era nós, os gentios, e aqueles que estavam perto é o povo de Israel. Então, o povo de Israel, aqueles que crêem, até o povo de Israel precisa, eles são um povo terreno de Deus, mas para eles ser esse novo homem, eles precisam crer na obra da cruz. O verso 18 fala assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha quem nós éramos e quem nós somos. Nós somos da família de Deus. Sabe, é um privilégio muito grande, irmãos. Sabe, é um privilégio muito grande. E agora a pergunta que fica para o nosso coração é: estamos vivendo como filhos de Deus, em obediência ao Senhor, fazendo aquela entrega preciosa diante do Senhor? Como nós precisamos compreender essa verdade para que Cristo possa ser realmente formado em cada um de nós. Então nós somos da família de Deus. E aí o verso fala, e aí a partir do verso 20 fala o propósito de cada um de nós fazer uma entrega voluntária a Deus. Ele diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos esses que estamos sendo edificados, templo de Deus, para Deus, sabe? Então, como isso precisa ter essa consciência nossa, dessa entrega voluntária, a nossa vida ao Senhor, sabe? Como Ruth. Ruth, ela não olhou para a situação dela. Ela olhou para aquele povo que ela queria. Ela tinha aí a convicção
de que ela precisava tomar um posicionamento, porque chegou um momento onde as duas noras precisavam retornar. Então, uma delas retornou, não olhou e não percebeu quão precioso era seguir para o povo, para aquele Deus precioso que estava lá em Jerusalém. Ela olhou, mas Ruth não. Ruth, ela olhou e ela desejou e ela tomou um posicionamento. A questão nossa, irmãos, é que nós temos medo de nos posicionar diante do Senhor. Sabe? Posicionamento, o Senhor quer um posicionamento nosso. E se nós, lá no livro de Ruth, se nós olhar o capítulo 3, Ruth ela vai rebuscar espigas no campo. E quando ela chega no campo, Boaz diz assim: minha filha, você não vai colher em outro campo. Você fica aqui com as minhas servas e toma água junto com as minhas servas. E aquilo que as minhas servas comerem, você comerá também. Olha o cuidado dele para com elas. E Boaz ali, irmãos, tipifica Cristo. Então Cristo, ele tem todo o alimento que nós precisamos. Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é aquele que nos alimenta, ele é aquele que nos satisfaz. Ele é aquele que traz a paz ao nosso coração, sabe? Ele não traz a paz como o mundo traz. Ele nos dá uma paz que é Ele mesmo, não é uma circunstância. O mundo busca a paz numa circunstância. Hoje eu estou em paz, hoje está tudo tranquilo, mas amanhã eu estou em guerra comigo mesmo. Então há um alto e baixo, mas agora aqueles que vivem a paz de Cristo, que é uma pessoa, não vivem de forma oscilante, mas eles têm uma convicção preciosa e duradoura, para que a vida deles possa ser uma vida que busque a mente do Senhor. Então, como nós precisamos, irmão, de olhar esse texto e saber que nós éramos um povo separado, um povo onde nós não tínhamos esperança nenhuma, um povo onde nós estávamos perdidos, mas o amor de Cristo nos alcançou. Sabe? O amor de Cristo nos alcançou. E estamos aqui hoje, irmãos. Agora a questão é, qual é a nossa mente? É buscar a verdade de Deus dia a dia para as nossas vidas? Ou buscar como Timóteo ali, como que sentindo coceira nos ouvidos e não querendo dar ouvidos à verdade? Porque quando nós ouvimos a verdade, sabe o que nós vamos ouvir, irmãos? Quando nós ouvimos a verdade, abra em Lucas capítulo de número 9, a partir do verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que texto, hein? Se alguém... Esse se é precioso demais. O Senhor nunca vai arrombar o nosso coração, mas Ele vai dizer assim, sim. Lembra que nós estudamos João capítulo 15? Lá tem o se. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Lá tem várias questões de permanecer. E aqui ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. E é muito importante. Agora, por que nós podemos tomar a nossa cruz, irmãos? Porque nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos do pecado. A natureza pecaminosa nossa foi crucificada com Cristo. Então nós fomos libertos. Agora nós podemos tomar a nossa cruz. E qual que é a nossa cruz? A sua cruz não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu emprego. Não, irmãos. A cruz que você precisa tomar
o seu ego, os seus desejos, o seu amor por esse mundo, sabe? O seu amor por esse mundo. Nós precisamos tomar a cruz dentro desses aspectos. Para uma entrega voluntária ao Senhor, nós precisamos tomar a nossa cruz para seguirmos a Ele. E o texto segue dizendo assim, no verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perde a vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Então, olha só, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Então, o Senhor lhe chama a atenção a nossa vida em relação a esse mundo. Então, por isso que nós precisamos tomar a nossa cruz. Para seguir o Senhor, nós temos que ter um posicionamento diante do Senhor. Irmão, nós não vamos seguir o Senhor amando o Senhor e amando o mundo. Não tem jeito. Ou nós amamos o Senhor ou nós amamos esse mundo. Porque não tem como nós ficar em cima do muro. Lembre-se, o muro não é de Deus, o muro é do diabo. O muro é do diabo. Se você estiver em cima do muro, cuidado. Tome um posicionamento. Porque muitos cristãos vão ficar em cima do muro até morrer. Vão se abster de alguns prazeres, né, nesse mundo. Vão se abster e tal. No fundo eles vão queimar no inferno como aqueles que estavam se deleitando com esse mundo. Por isso que nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor. Ou nós somos do Senhor, ou nós somos desse mundo de corpo e alma. Porque lá no final nós vamos saber o que vai acontecer. Aí nós chega lá, como diz muitos, nós chega lá, dá um abraço no diabo e diz assim: aqui é o meu lugar, está tudo tranquilo, né? Não, irmãos, nós cristãos precisamos ter um posicionamento como Ruth teve. Senhor, eu quero pagar o preço para viver diante do Senhor. Sabe, irmão, como nós precisamos, porque o Senhor Jesus, Ele não vai vir arrombar o teu coração. Ele quer uma entrega voluntária diante do Senhor, para que você realmente entregue tudo para Ele, né? Então, essas verdades, irmãos, elas precisam realmente ter algo firme no nosso coração, para nós não vacilarmos, para nós não viver uma vida, hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim. O cristão, ele tem um posicionamento, né? E esse posicionamento diante do Senhor não quer dizer que nós vamos ter uma vida boa o tempo todo, não, irmãos. Nós vamos ter uma convicção no nosso coração que Cristo é a nossa esperança. E para nós ter esse posicionamento, irmãos, também nós precisamos olhar um texto, 1 Timóteo capítulo 4, verso 9 em diante, que diz assim: fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Então, irmãos, quando nós nos debruçamos na palavra, nós vamos compreender, em primeiro lugar, que nós vamos labutar, nós vamos trabalhar, mas com a firme convicção de que nós temos uma esperança no Deus vivo. E aí ele diz assim: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade,
Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Onde que nós encontramos, irmãos, essa convicção? Quando nós estudamos a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos conhecer o amor de Deus. Nós vamos conhecer, então nós vamos ver que o padrão de Deus dentro da palavra, ela é extraordinária. E ela traz um procedimento em nossos corações, no amor, na fé e na pureza, sabe? Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, não, irmãos, mas esse padrão que a palavra vai trazer para nós, ela vai trabalhando dia a dia. Lembra-se lá no texto de Lucas? Tomar a cruz dia a dia. Até quando que nós vamos tomar a cruz? Até que o Senhor volte. Então, a palavra vai trazer esse padrão para nós. Dia a dia nós precisamos tomar a cruz, que nós tomando a cruz em relação ao mundo, o amor de Cristo vai sendo derramado em nosso coração, a fé, que é a palavra, vai sendo implantado em nosso coração, e a pureza vai ser dia a dia. A pureza aqui é sendo semelhantes a Cristo. Então cada dia nós vamos ser semelhantes a Cristo. E aí ele diz assim, no verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E aí ele diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos no presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como os teus ouvintes. Então, irmãos, qual que é o objetivo do nosso coração? A palavra de Deus. Sabe, a palavra que vai trazer uma realidade de vida para cada um de nós. E nós precisamos de um posicionamento diante do Senhor para que a palavra dele realmente tome conta de cada um de nós. De cada um de nós. Porque, como eu falei, irmãos, não adianta nós viver uma vida meia boca. Não contenta o Senhor. O Senhor deu tudo o que ele tinha. Ele deu o seu único filho em favor de nós. E ele vai exigir tudo de nós, porque ele quer que o filho dele seja tudo em nós. O filho dele precisa ser tudo em nós. Cristo não vai dividir nós em relação ao mundo, não. Ele não vai. Vai trazer essa realidade a nós e vai pedir, vai exigir de nós um posicionamento como Ruth teve. E é onde cada um de nós precisamos ter diante do Senhor, né? Que realmente o Senhor possa falar ao nosso coração e conquistar cada um de nós, amigos, porque a volta do Senhor está bem próxima, né? E é urgente, não é como diz lá em Hebreus: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, irmãos, é ir aos pés do Senhor e pedir graça e misericórdia, para que realmente a vida de Cristo possa ser plenamente formada em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos ajude.